Olá, eu sou a professora Adriana e vou falar um pouco sobre o trabalho que eu realizei com os alunos do ensino médio na aula de literatura. Estudo da literatura. O estudo da literatura brasileira prioriza o desenvolvimento de estratégias de ensino-aprendizagem que possibilitem ao aluno condições para compreender as formas de leituras de diferentes gêneros literários, produzidos em contextos culturais e épocas diversas. A perspectiva de abordagem concebe a literatura a partir de uma visão sistêmica que privilegia a relação autor-obra-leitor, reiterando o papel da produção literária como uma das formas de construção, de representação do patrimônio cultural e da identidade nacional. Literatura. Assim como a música, a pintura e a dança, a literatura é considerada uma arte. Através dela, temos contato com um conjunto de experiências vividas pelo homem sem que seja preciso vivê-las. A literatura é um instrumento de comunicação, pois transmite os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. O texto literário nos permite identificar as marcas do momento em que foi escrito. As obras literárias nos ajudam a compreender sobre as mudanças do comportamento do homem ao longo dos séculos e, a partir dos exemplos, ajudam-nos a refletir sobre nós mesmos. Interpretações. Uma obra de arte pode servir de instrumento que desperta reflexões, desacomodando o sujeito no sentido de rever e repensar seus conhecimentos. Pode servir de objeto de aprendizagem, tanto por trazer conhecimentos da própria arte, como também da cultura e dos saberes do sujeito, já que um conhecimento adquirido não se empilha sobre o outro. Literatura e arte. Como dizem Greenspan e Jaffe, todos os dias as pessoas se comunicam, contando casos, pedindo informações, descrevendo lugares e pessoas, avisando, reclamando. A comunicação depende da clareza de quem fala e da atenção e interesse de quem ouve. Isto é o cotidiano da linguagem. Mas existe outra forma de linguagem, justamente a de expressar não o que está aí, não o que a gente vê, mas o que não está, ou que poderia estar, ou que gostaríamos que estivesse. É o que se chama arte, é o que pode se fazer pela palavra, pela imagem, pelo corpo, pelo som, formando poemas, romances, objetos artísticos, como pintura, escultura, instalações e também danças, peças teatrais e musicais. A literatura como forma de arte entretém, distrai, ilustra, deslumbra, espanta, inova, renova, perturba, nos faz estranhar. Ler uma obra literária, a gente lembra e imagina uma história, uma cena vivida e se pergunta: de onde veio isso? O que quer dizer? Por que isso ocorreu assim? A arte não é só uma questão de gosto, mas de conhecimento, história, compreensão, surpresa, deslumbramento e tolerância. A literatura pode nos fazer ver e compreender o mundo. Permite que o ser humano reflita sobre os motivos que o levam a pensar e agir. Transforma a si mesmo e ao mundo em sua volta. Nos mostra que nem tudo que vemos é o que parece ser. Através da linguagem literária, além de olhar para o cotidiano de novas maneiras de perceber a importância dos sonhos e da imaginação, podemos também expressar e tomar consciência de problemas sociais e políticos. Embora a arte e a literatura não sejam capazes de grandes transformações sociais, elas são potentes o suficiente para causar grandes abalos individuais e ter um olhar de frente para os problemas da realidade, sendo uma forma de expressão. Iracema, de José de Alencar. Iracema, virgem dos lábios de mel, era da tribo dos Tabajaras. Tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. Um dia, enquanto descansava, ouviu um rumor próximo. Olhou e viu um jovem bonito, guerreiro branco à sua frente. Iracema atirou uma flechada no guerreiro branco, ferindo-o. Vendo que Martin,
assim se chamava ele, nada fazia. Iracema limpou-lhe o sangue da face e quebrou com ele a flecha, dando-lhe a haste. Martim respondeu: Quebras comigo a flecha da paz? Iracema respondeu: Sim. Depois levou-o para a cabana de seu pai, o pajé Araquém. Martim, chegando à cabana de Araquém, contou que vinha como um amigo. Araquém reuniu os chefes guerreiros da tribo para que dessem as boas-vindas ao guerreiro branco que vinha ao campo das Tabajaras. Martim, Araquém e os dois guerreiros ficaram conversando durante algum tempo. Iracema e seu irmão Caubi cercavam Martim de todo cuidado contra o ódio de Irapuã, chefe dos Tabajaras, e que amava Iracema. Embora nada dissessem um ao outro, o guerreiro branco e a linda índia se amavam cada vez mais. Martim várias vezes tentou beijar Iracema. Martim queria ir embora da tribo. Iracema pensava que era porque ele tivesse uma noiva branca. Martim disse que no seu coração só existia amor pela filha de Tupã. Então, beijaram-se e ficaram abraçados durante algum tempo. Um dia, em plena floresta, Irapuã quis falar de amor à Virgem Tabajara. Iracema, porém, o repeliu. Irapuã começou a falar mal do guerreiro branco, acusando-o de querer roubar o amor de Iracema. Esta, então, disse a Irapuã que se retirasse, ou ela o mataria com a sua flecha. Irapuã foi embora. Releitura. Ao lermos uma obra literária, nos deparamos entre aquilo que lemos a partir das interpretações de nossas vivências e aquilo que nos é escrito a partir da historicidade do processo e da percepção da própria ação criadora do autor. Nesse sentido, qual a relação entre o que o autor quer nos mostrar com sua obra e o que realmente lemos? Qual a relação entre nosso cotidiano e as interpretações que fazemos dele? Uma obra pode nos ajudar a interpretar, conhecer o cotidiano? O livro Iracema narra a relação amorosa entre a jovem índia Iracema e o fidalgo português, Martim, que enfrentaram dificuldades das diferenças culturais e étnicas. O filho, Moacir, nascido de seus amores, representa o primeiro cearense, fruto da integração das duas raças. Quais as Iracemas e Martins que encontramos no cotidiano? Quais as tribos urbanas existentes na civilização atual? Desafio. Após ler o livro Iracema, faça uma releitura expressando através de qualquer linguagem, como um texto, um desenho, um teatro, uma música, o que você quiser, mas expresse a partir das suas vivências. Quem seriam as Iracemas e Martins que encontramos no cotidiano? Quais as tribos urbanas existentes na civilização atual? Quais conflitos culturais, raciais e étnicos encontramos? Vamos lá! Tente, faça da sua leitura uma leitura diferente, uma releitura excelente.